Você sabia que existe uma lei que rege as salas de descanso nos estabelecimentos de saúde? E existem regras, existe o bom senso para a montagem de uma. Como que é a sua? Ela existe? Venha saber mais sobre o assunto. Venha comigo. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Saúde. Este programa é produzido pelo Sim Saúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde, para você que é profissional da área da saúde ou para você que gosta de saber sobre o tema e sobre bem-estar. Hoje nós vamos falar de um tema específico, mas muito comum nas grandes empresas, que são as salas de descompressão, ou mais popularmente chamadas de salas de descanso. A sala onde você trabalha, no hospital onde você atua, é digna? Ela é confortável? Ela possui cadeiras confortáveis, reclináveis, puffs? Tem uma estrutura de iluminação natural, plantas? Como é? Veja a foto de uma sala de descompressão adequada e veja se ela bate com a do seu estabelecimento. E para falar sobre este assunto e mostrar alguns absurdos que acontecem por aí, nós convidamos o técnico em segurança do trabalho do Sim Saúde Campinas e Região, o Marcelo Serafim. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Vozes da Saúde. Eu agradeço, Sirlene, é uma grande satisfação participar, diria até que uma honra participar do programa, sempre com assuntos totalmente atualizados, visando a nossa categoria, os profissionais da saúde, e também não podia deixar de mencionar o apreço também, a admiração que tenho por seu trabalho na condução do programa. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, tá? Marcelo, para começar, eu queria te perguntar por que é tão importante ter uma boa sala de descanso ou sala de descompressão nos hospitais e demais estabelecimentos de saúde? Sim, a sala de descompressão ela é regulamentada, né, por uma lei estadual, a Lei 17.234, que trata sobre sala de descompressão. O que seria a sala de descompressão? A sala de descanso, né, só que a norma ela trata como sala de descompressão, cujo objetivo principal, né, seria os trabalhadores da saúde zelar pelo momento de anti-estresse, para que o trabalhador se sinta acolhido, né, no dia a dia, ali da função dele, aonde ele possui, querendo ou não, eu digo assim, que a área da enfermagem, a área da saúde, ela desencadeia numa questão de estresse e pressão. Então, essa sala de descompressão, ela foi projetada justamente para isso, para auxiliar o trabalhador, para que ele passe ali alguns momentos do seu dia para retirar essa pressão. Então, ela foi projetada para isso. Então é para o trabalhador descansar, tirar o estresse, né? Desestressar, Sim. ter melhor qualidade de trabalho, não é? Sim, e além disso, que ele tenha, né, durante o seu dia a dia, isso que você mencionou, uma estrutura ali voltada, né, para que ele possa usufruir daquele espaço, né, da sala de descompressão, com certeza. Sim. Ô Marcelo, se é uma coisa tão boa e é boa para o trabalhador, porque ele vai trabalhar mais contente, vai ter até mais qualidade, né, na execução das suas tarefas, o que é muito bom para o setor patronal, porque vai ter mais produtividade, mais qualidade a oferecer aos clientes. Por que é que a maioria ainda dos estabelecimentos de saúde não oferecem uma boa sala de descanso para os seus colaboradores? Eu penso dessa forma também, viu, Sirlene? Em prol dos trabalhadores, daquilo que eles representam para aquela entidade, né? O hospital, a dinâmica ali, fluxo de trabalho, deveria ter o mínimo, né? Mas isso é desmotivante até
para os trabalhadores, saber que os representantes dos hospitais, ali, os administradores, reitores, né, não mantêm uma sala, por exemplo, de descompressão estruturada, devidamente estruturada, em prol daqueles trabalhadores. Então você chega lá no local, às vezes, e você evidencia aquela sala de descanso totalmente irregular, vamos tratar dessa forma, né? Totalmente improvisada. Você acha que aquele trabalhador que labora naquele hospital, ele evidenciando aquela situação toda, ele não sai dali desmotivado, né? Com esse pensamento, poxa vida, o tanto que eu represento, tudo bem, é da função dele, mas assim, o tanto que eu represento, eu poderia ter esse algo a mais, né? Uma sala totalmente apropriada, mobiliada, climatizada, enfim. Mas infelizmente não é isso que o SimSaúde, né, nas inspeções, nas fiscalizações, encontra nos hospitais. Então vamos resolver na base assim, de um diálogo, na conversa, mas nem sempre, quando se trata de sala de descompressão, é resolucionado dessa forma. E aí é onde nós envolvemos o Ministério Público, né, através de notificação, denúncia, para que o hospital trace ali um cronograma, para aí sim deixar a sala no padrão, eu falo assim, SimSaúde, no padrão sindicato, né? Mas também vem do Ministério Público o pedido de diligências em hospitais referente a denúncias que o Ministério Público recebe. E é você quem faz, como técnico em segurança do trabalho, faz essas fiscalizações, não é assim? Sim, semelhante como você bem colocou, semelhante às fiscalizações, por exemplo, da NR32, Segurança do Trabalho em Estabelecimentos de Saúde, que é uma outra norma, né? O Ministério Público, ele incumbe o sindicato através de uma notificação, porém o SimSaúde vai até o local para averiguar somente sala de descanso. Então ele coloca na notificação, quando é passivo de denúncia, por exemplo, o trabalhador daquele hospital X, ele fez uma denúncia diretamente lá no Ministério Público do Trabalho. Então, gera-se a notificação e com um tema específico em sala de descompressão. Então, nós vamos até lá para averiguar se aquilo tudo procede ou não. 98% né, das denúncias ocorrem. Né? Então, os trabalhadores denunciam, vamos até lá e é confirmado que a sala ela é inconforme, totalmente inconforme, diria até que irregular. Olha, só uma pausa, vamos pedir para o Bruno colocar aí algumas imagens que mostram isso. E aí vocês vão poder comparar com aquela primeira imagem que o Bruno colocou para a gente, onde mostra uma sala de descompressão decente, digna, para receber os trabalhadores. Pode continuar, Marcelo. Aí vocês fazem Sim, vamos até o local, averiguamos, aí é montado um laudo, um parecer técnico, onde é encaminhado lá para o Ministério Público através do nosso jurídico, né, interno, do SimSaúde, e aí o Ministério Público, geralmente nesses casos, ele agenda uma audiência, porque ele quer saber do hospital, por que está daquele jeito. E eles entendem dessa forma. Conciliação. Isso, para verificar o motivo ao qual o hospital não mantém uma sala de descanso com as devidas condições e tudo mais. Então, e na audiência, só para explicar para os nossos telespectadores, que a audiência de conciliação ela tem o objetivo de chegar num acordo, de conseguir melhorar ou resolver todo o problema na base do diálogo, não é verdade? Perfeito. Não é processo ainda. Não, né? É na base do diálogo e aí traçando para os representantes ali do hospital um cronograma para uma construção, por exemplo, de uma sala, improvisar um local lá, adequado, lógico, com reforma, destinado à sala de descompressão. Então serve para isso. Aí é tratado, né? Vamos deixar um setor X para a sala de descanso, porém precisaremos de 6 meses. O SimSaúde concorda com esse prazo? Embora esteja um pouco extenso, mas temos que ver também o lado do hospital, porque envolve obras, tem tudo um aparato de coisas. Mas o importante é que seja realizado, sim, problema. que seja feito, realizado e resolva o problema. Mas geralmente é resolvido, viu, Sirlene? Com certeza. E pelo que você está falando, normalmente o SimSaúde tem conseguido boas soluções
por meio deste processo, né? Que são as fiscalizações, Sim, audiências de conciliação ou mesmo negociações diretas com os hospitais. É isso perfeito. Eu ia até mesmo? mencionar isso. As Uhum. negociações diretas Isso. também é possível. Por exemplo, um diretor que faz parte de determinado hospital. Então, os colaboradores, eles procuram os diretores sindicais, né, ao qual o Uhum. hospital ali possui, e eles passam ali as inconformidades da sala de descanso. Então, o diretor, ele vai até a administração, RH, e procura conversar, uma busca de melhorar aquela sala de descompressão, sala de descanso, e aí não é necessário nem de uma fiscalização, nem de uma audiência, por exemplo, nem uma denúncia, porque o hospital se compromete em realizar. O problema maior é quando o hospital se compromete em regularizar e aquilo vai se Vai se estendendo, estender. entendeu? Então passa 1 ano, 2 anos, não, até que o diretor, né, ele fica sem... Porque assim, ele tem que prestar também contas aos trabalhadores, né? Então, olha, eu já falei com a administração, com o RH, eles vão fazer, deram o prazo de 1 ano. Aí chega 1 ano, aqueles colaboradores vão cobrar, né, referente a isso. Sim, Então, com é um certeza. papel, né, Ô muito importante. Marcelo, conta pra gente alguns absurdos que você já viu aí pelos hospitais. Sim, Sirlene, até, né, um absurdo assim foi quando eles tratavam uma sala de descompressão, desse termo, sala de descompressão, só que a sala era do lado externo, ela ficava, né, embaixo de uma árvore, vamos dizer assim, uma sala, né, entre aspas. Então eles colocaram bancos ali, aí do lado tinha um recipiente de oxigênio, um cilindro de oxigênio, né, que era Altamente. encaminhado para o hospital através dos dutos ali, e o pessoal ainda podiam fumar nesse local, então tinha até um cinzeiro ali, o pessoal fumando. Aí eu cheguei lá e até falei, mas você falou que tinha uma sala de Não descompressão? tinha. Não, acho que ele era engenheiro ambiental, então por isso que ele tratou aquilo como uma sala de descompressão externa. Não, mas aqui é o ar livre, não sei o quê, não tem o risco de explosão aqui ou de incêndio, né, do oxigênio, porque está em espaço aberto, sendo que a própria empresa ela instala aquele cilindro e já coloca, não fume, né, na proximidade, Sim, isola sim. a área, enfim. Então esse foi um absurdo. Falei, não, nós estamos lidando com sala interna, né, climatizada, poltronas, cadeiras, enfim. Isso aqui não. Não faz jus àquilo que o sindicato, o SimSaúde pensa em prol dos trabalhadores. Um absurdo. E ali era mais uma área para fumante, na verdade. Não era nem para os trabalhadores, almocei, eu quero lá descansar um pouco, né? Sim. Não, nada disso. Era só um Então, espaço para os para os fumantes. fumantes, aonde eles... E No tinha até local placa. inadequado. Ah, Isso, tinha até a placa. placa. Isso aí eu tinha. A área destinada aos colaboradores, sala de descanso, eles não colocaram descompressão, mas sala de descanso ia ali. Então você evidencia. Na época tinha até um diretor, achou também um absurdo aquilo. Né? Pô, Nós temos mas, fotos também, né, Bruno? sim, sim. Coloca a foto aí para a gente mostrar para o pessoal. É. Conta mais, tem mais algum caso curioso assim que a gente. Olha, Sirlene, tem caso que me deixou, né, na época, até meio que chateado pelas condições ali. Foi um Hum. hospital onde o pessoal da higiene e limpeza. Então, um local cheio de bolor ali, os canos ali que saía do tanque totalmente expostos ali. Tinha até uma vala que passava água ali, esgoto, aquele cheiro forte. E essas trabalhadoras, porque não eram uma nem duas, eram várias da higiene e limpeza, e elas faziam não só o descanso nesse local, como a alimentação. Então elas não iam no refeitório. E isso daí não foi nem o foco E do que como eu elas estava evidenciando. descansavam? E ficava ali, colocava, era um pallet, onde tinham os diluidores lá dos produtos que elas utilizavam, então os diluidores tinham um pallet, ela colocava um papelão e ficava deitada ali. Aí até perguntei, e ela, né, de forma até inocente, não, moça, eu fico deitada aqui na hora do almoço. E isso nem era o teor da fiscalização. Eu fui lá para verificar outras coisas. Só que aí, né, quando fomos andar ali, circular pelo hospital, eu e o diretor, e aí evidenciamos isso. Sabe? Até chamei os responsáveis, tinha um advogado por parte do hospital, o pessoal da Engenharia e Segurança do Trabalho, Uhum. enfermeira RT, para saber daquela situação. Só que eu só detectei aquilo ali porque ela estava sentada e tomando uma latinha de coca e com a marmita já numa sacola amarrada e do lado. Então você já, né, pô, Sim. tá comendo aqui, comendo aqui, fazendo alimentação aqui. E aí ela falou, sabe?
E aí registrei as fotos daquele local, inclusive nesse hospital não tinha sala de descanso, os colaboradores ficavam lá no estacionamento, ficavam até na recepção. Então eles almoçavam, por exemplo, não tem uma sala de descanso, um local apropriado, então ficavam na recepção. Né? Então mencionei no laudo isso aí, mesmo não tendo uma denúncia e o teor da fiscalização não sendo esse assunto, eu pensei, eu vou mencionar. E, obviamente, né, o Ministério Público também faz um grande trabalho, ele aderiu tudo aquilo e incluiu, inclusive, na denúncia, que era outro foco, incluiu isso para que o hospital regularizasse de urgência, ainda em forma de audiência. Tá, querendo traçar ali até TAC, porque da gravidade. Com certeza. Com certeza. Sim, sim. Tá vendo a importância da atuação sindical, né, Marcelo? Muito, muito. Outro caso também, até curioso, foi assim, fomos num hospital, onde eles não tinham sala de descanso, aí eles improvisaram dentro de uma copinha, Sirlene. É uma copa ali de trabalhadores, onde a UTI tem a sua copinha, a UTI NEL tem a sua copa, o Centro Sur tem a sua copa. Aí eu cheguei lá para evidenciar, o teor da fiscalização era esse, referente à sala de descanso. Aí, ao invés de copa, eles colocaram sala de descanso e colocaram uma cadeira lá no fundo da sala, da copinha. Então tinha a copa aqui, a pia, a cafeteira, a água, sabe? Aí você pergunta, mas quantos funcionários você tem aqui? Eu tenho 150 funcionários e aqui é a sala de descanso. Uma cadeira. Aí você até, puxa vida, né? O diretor, né? Pô, mas que absurdo, não? Aí notificamos e agora esse processo ainda está em andamento, né? Porque não tem cabimento, né? Vários colaboradores colocam uma cadeira para caracterizar. Você tem a sala de descanso? Porque muitas vezes a gente vai fiscalizar, você fala assim, mesmo que o teor da denúncia seja outro foco. Você tem a sala de descanso? Tem, fica lá. Então você vê sala de descanso, e se você não abrir lá para ver, você não vai saber. Só que abriu, havia aquela copinha com uma cadeira ali, falei, pô, mas aqui é a sala de descanso? Pois é, mas temos um projeto de regularização e tal. Então, já que você tem esse projeto, eu vou mencionar aqui no laudo e depois você apresenta lá no Ministério Público. Você está falando uma questão importante, que é a correlação entre o número de funcionários, né, de trabalhadores, em relação à sala de descanso. A lei determina uma proporção, por exemplo, de cadeiras, cadeiras para descanso, Sirlene, ou de camas mesmo, ou de espaço adequado, ou não? Se a legislação tivesse mencionado referente a isso, né? De forma até sistêmica, a sua visão referente a isso, porque a lei ela não menciona o tipo de mobiliários, se tem que ter poltronas, cadeiras, puffs, se a sala tem que ter um dimensionamento X, se tem que ter sistema de climatizadores. Aí e fica difícil para nós, porque se chega lá, tem o advogado por parte do hospital, tem os engenheiros, tem o setor do SESMIT lá, RH, então eles usam isso. Não, mas a norma, onde está escrito na legislação que tem que ter poltronas? Aí eu menciono, né, referente à sala de descompressão, eu entendo que tem que ter todo um conforto e uma estrutura para os trabalhadores, não só na sala de descompressão, mas em todos os postos de trabalho. Você tem que verificar também a questão ergonômica, climatização, iluminação. Então, natural. Se tratando de sala de descompressão no padrão Sim Saúde, eu coloco assim, nós pensamos no quê? E o Ministério Público também, ele vai de encontro àquilo que nós pensamos. Poltronas. Pode ter cadeira lá na sala? Sim, pode ter cadeira, pode ter puff, não é? Porque tem uns que gostam de puff, outras cadeiras, outras poltronas. Cadeiras agora, reclináveis, boa. Você pode ter jogos, sim, você pode ter até algum alimento, uma barrinha, alguma coisa. Água potável, climatizadores, luz natural, plantas para humanizar o ambiente. Sim. Quer dizer, toda a literatura, a legislação pode não falar nada com relação à proporção mobiliários, ou a dimensionamento, mobiliário. Sim. Mas a literatura sobre o assunto mostra tudo que precisa e deve ser feito, não é verdade? Com certeza, Sirlene. E aí, esse assunto também, referente à estrutura da sala em si, é acordado na audiência,
que nem o SimSaúde, um hospital de 500 funcionários, por exemplo, 500 funcionários. Então você não vai lá colocar 3 cadeiras, mas quanto tem que ter? Então na audiência. Bom, nós entendemos o quê? 500, você coloca aí 10%, 50 poltronas reclináveis. Aí vocês colocam cadeiras, puffs, não é? Sim. Toda a estrutura. Só que às vezes o hospital ele não vende, né? Não aceita. Então ele fala, nós achamos um número muito acima. Então é meio que aí é onde entra o Ministério Público, que vai ao nosso encontro. Não, o sindicato foi até lá, evidenciou, porque também nós evidenciamos o quê? Na hora do almoço, quantos colaboradores saem para o almoço? Então tem tudo isso, né? 500 colaboradores, sai X colaboradores. Então quantos vão utilizar ali a sala de descanso? Nada impede também, que nem nesse hospital, como ele era maior, eles colocaram até lá na área do estacionamento, uma área, como você mencionou, com flores lá, plantas, bancos. Então, tudo bem, se o colaborador não quero ficar hoje lá na sala de descompressão, eu quero um ambiente externo. Tudo bem. Então, o hospital até pensou nisso, e muito bem pensado, né? Porque não fica só ali internamente. Né? Então, tem esse acordo, mas é via audiência. Às vezes, quando não entra, que nem eu chego lá, vocês vão colocar quantas cadeiras? 15. Não, o sindicato acha que tem que ter umas 25 aqui, 10 a mais, por exemplo. Poltronas reclináveis, um exemplo, né? E aí é meio que entre um acordo. O que é bom para eles, o que é bom para nós, e, consequentemente, quem vai ganhar com tudo isso é o trabalhador. Sim, né? Tem que ser proporcional ao número de trabalhadores. Sim, né? Isso aí nós Como evidenciamos. os hospitais trabalham em turnos, Também. é analisar o número de trabalhadores em cada turno, que você vai ter uma proporção referente a isso. referente. Embora a norma não mencione, mas tem que ter uma coerência. Uma né, coerência. Com certeza. Você sabe que nem todos têm interesse em usar ao mesmo tempo, ou o horário de refeição acaba sendo de descanso, Sim, né? Pode também, ser diferente um do outro. Porque como tem a copinha, às vezes eles até são liberados ali para fazer uma alimentação na copinha, coisa rápida, parada rápida. E aí eles utilizam a hora do almoço para esse descanso. Sim, né? Então sim. tem que ter toda uma estrutura assim. O trabalhador volta a trabalhar depois, é muito mais disposto. Sim, a produtividade aumenta. Não é? Então, Aquela questão dos erros, por exemplo, reduz drasticamente, embora a área da saúde não é muito propícia a erros, né? Mas são seres humanos. Então, os representantes das empresas, dos estabelecimentos, eles têm que ter essa ciência. Né, fornecendo essa estrutura, com certeza vai melhorar até o ambiente em si, um ambiente mais harmônico, não é? Mais produtivo, enfim, com mais segurança. Com mais segurança, né? E menos a questão de afastamento também, doenças relacionadas ao trabalho, porque você está estressado, de repente mental, você vai lá, né, dos mental, colaboradores. dores nas costas, dores nos ombros, né? Tudo isso que é atrelado ao profissional da saúde, porque o trabalho dele também é manual, ele não para, bem dizer, um trabalho ali energizado o dia todo ali. Sim, agora ainda que tenha tantos ganhos como você está relacionando, e nós sabemos que eles são reais, né? São reais, são palpáveis, são numéricos. O hospital, se começar a fazer um trabalho bem feito com os seus colaboradores, vai obter resultados positivos, não tem como não. Eu te pergunto uma coisa, o SimSaúde ou qualquer outro sindicato negocia, vai no Ministério Público, marca audiência, e mesmo assim o estabelecimento continua se negando a oferecer um espaço adequado para descanso. Ele pode ser autuado, ele é autuado por descumprir a lei? Sirlene, sim. Até tivemos um caso, né, como você bem mencionou, foi num estabelecimento onde demorou esse processo, iniciou da NR32 e depois, como evidenciamos que não tinha sala de descanso, eles fizeram praticamente tudo as recomendações das outras normas e ficando referente à sala de descanso. E isso foi postergando e com audiência, marcava audiência, aí eles falavam que, agora está regularizado, tudo está padrão, o sindicato pode vir até o local para evidenciar. Chegávamos lá no local e mudava muito pouca coisa, muito. Pra você ter uma ideia, nesse estabelecimento, eram vários, na verdade, vários estabelecimentos.
Só que chegamos em um deles, eles tiveram a capacidade de colocar uma cadeira, né, uma poltrona reclinável, só que assim, era de frente com banheiro e num corredor. Aí, sala de descanso. Então você registrava a foto e montava tudo com todos os outros, né, estabelecimentos ali, qual fazia parte dessa empresa. Aí o jurídico juntava lá nos autos e aí era uma nova audiência. Até que, por fim, eles solicitaram o TAC, né? Sim. Só que aí não assinaram nada, falaram que iam regularizar e tudo. Aí depois o Ministério Público solicitou também o pessoal da Vigilância Sanitária para ir numa fiscalização conjunta com o sindicato, afinal, né, para ir lá verificar. E aí sim a estrutura melhorou daquilo, né? Então, acontece, né? É raro assim, porque geralmente o SimSaúde busca a resolução o quanto antes. Porque essa insistência em fazer errado? O que leva os hospitais a agirem desta forma se tem tantos ganhos? É financeiro? É porque se pegar uma sala como essa, ele tem prejuízo porque ele não vai colocar 2 pacientes aqui? Alguns locais, Sirlene, que nem se tratando de área central, por exemplo, o estabelecimento, a edificação fica numa área central. Então, até entendo ali a dificuldade, né, de repente, em manter uma sala de descanso, mas assim, não como uma justificativa. Se você pensar ali, tem como fazer, né? Então a gente até entende ali, de certa forma. Agora, aqueles hospitais maiores, eles alegam o quê? Que os colaboradores não vão fazer o uso dessas salas. Marcelo, se eu fizer essa sala como vocês estão mencionando aí, os próprios trabalhadores não vão fazer o uso. Só que é errado pensar dessa forma. E eles tratam isso também perante os trabalhadores. Eles passam essa imagem, vamos construir o sindicato de forma negativa. O sindicato esteve aqui solicitando uma sala de descompressão grandiosa, tudo, mas vocês não gostam, sabe aquela forma de tentar descaracterizar o nosso trabalho lá perante os trabalhadores. Só que os trabalhadores sabem que eles não seguem isso, eles sabem que aquilo é para eles, que é a busca de melhorias, né, proporcionar um melhor conforto e tudo mais. É como se eles não fossem merecedores de uma sala de qualidade. Sai até dessa forma. Então, depois que nem lá teve um hospital, que eles construíram do zero a sala de descanso, do zero, porque eles dimensionaram um local e não ficou bom. Um local apertado, sem climatização, era ventiladores, sabe? E aí mencionamos o laudo. Então eles tiveram a ideia de pegar uma parte do estacionamento e fazer a construção do zero. Aí a sala ficou top, ficou perfeita. Só que hoje, retornando lá, até eles tinham essa ideia de que os colaboradores não iam utilizar. Hoje você passa lá, a própria diretora fala que vive cheia a sala. Então é uma forma de conscientização. Olha, os trabalhadores, nós projetamos uma sala lá destinada a vocês, né? Vocês devem fazer o uso da sala. Tem local, para você ter uma ideia, que eles trancam. Já teve denúncia porque eles estavam fechando a sala de descompressão, porque eles queriam usar aquilo para a sala de reuniões. Trancando. Só que aí não precisou o diretor teve que intervir lá no hospital, porque a chave ficava com a enfermeira RT e muitas vezes, dava a hora do almoço, ela estava em reunião, ela estava em trabalho externo, por ser a enfermeira responsável técnica, né? Tinha total demanda ali. E a chave com ela e os trabalhadores, sim, não tinha chave reserva. Se tinha, também não entregava. E aí eles denunciaram para a diretora. E ela teve que intervir referente a isso, para ficar aberta. A diretora sindical. Eu falo diretora, mas diretora sindical. Teve que intervir para manter a sala sempre aberta, sempre. Né? Então, você vê como que funciona, né? E olha como o sindicato está sempre atuante, sempre olhando o direito dos trabalhadores, fiscalizando e atento para intervir na hora certa, né, Marcelo? Sim, Sirlene, é um trabalho de extrema responsabilidade, né? Ao qual realizamos, eu falo num contexto geral, né? Porque assim, não sou eu, o Marcelo, ou o diretor sindical, e sim, tem toda uma estrutura por trás, é o nome do SimSaúde, né? O SimSaúde promovendo melhorias para aqueles trabalhadores. Então, é isso que eu trato, é uma responsabilidade grande, porque se você erra, não vai ser o Marcelo, e sim vai ser o SimSaúde, né? Então, o sindicato, quando diante de uma fiscalização, nós vamos até o local, para buscar o resultado em pró dos trabalhadores, sempre com esse pensamento. Então é bem o que você disse, né? Como
é que esses estabelecimentos são penalizados? Eles recebem multa? O que acontece quando esgotam-se todas as tentativas, não tem mais para onde ir? O que acontece? Sirlene, eles são espertos, eles não deixam chegar nessa não parte deixam. da eles multa, fazem não. de conta, Sim, como esse aí, faz de conta. Eu monto e desmonto. Ou na hora que o sindicato também, através, por exemplo, do jurídico. Então eu falo assim, já fui lá 1, 2, 3 vezes, continua a mesma coisa, preciso que informe lá no dia da audiência que o hospital, eles estão praticamente deixando a desejar nessa questão de cumprimento, com cronograma. Aí o jurídico, ele enfatiza isso na audiência lá, então nem precisa mencionar a questão de TAC. Aí a promotora, ela fala, olha, vocês têm que resolver, se for o caso, encaminhar alguém aqui também do Ministério Público, porque lá eles têm, já teve caso do perito lá, só que é um médico, né, o perito, ele participar conosco para resolucionar, então não chega nessa parte de multa, pelo menos o único... Acho que uma vez só que eu fui fazer uma inspeção, que fomos, né, fazer uma inspeção, onde tinha um TAC assinado. Só que chegou lá, estava tudo regular, mas tinham uma vez, entendeu? Eles assinaram o TAC. Então, cada item lá tinha um valor. Só que você chega lá, tudo perfeito, né? Então, não são nada. Mas geralmente eles não deixam chegar até esse ponto, eles regularizam antes. Os trabalhadores, tem algum caso mais específico de trabalhador que é afetado por essa situação de falta de cuidado por parte da empresa? Sim, Sirlene, sim. Por exemplo, os trabalhadores, né? Quando a sala ela é mal dimensionada, o que eles estavam até fazendo nesse estabelecimento? Retirando poltronas de áreas onde era considerado setores fechados, que tem ali o contato com pacientes com doença infecto, por exemplo, poltronas, e eles retiravam essas poltronas e colocavam lá na sala de descompressão para uso, porém sem uma higienização, às vezes não, teve até foto com secreção, as poltronas rasgadas, e isso é grave no âmbito do hospital, porque tem a contaminação cruzada. Então você retira essa poltrona de um local rasgada ali, proliferando provavelmente bactérias, né? Ali, e aí o trabalhador, sem a ciência da onde veio aquela poltrona, ele deita ali, fica ali, aí ele sai, coloca as mãos, sai com a mão na boca, quer dizer, aquilo ocorre a contaminação, que a gente chama contaminação cruzada, entre um setor e outro para com os trabalhadores. Então isso ocorreu nesse determinado hospital, né? E mais uma vez, vira um processo judicial, uma ação? Mas ou conseguiu resolver também? Não, nesse caso, eles não tinham uma estrutura de sala ali. Então, quando os trabalhadores começaram a reclamar, aí eles improvisaram, mas dessa forma, colocando cadeiras ali, né, para baixar um pouco ali aquela repercussão, improvisando, né, aquela sala para baixar a repercussão. Só que aí fomos acionados referente a esse problema através do diretor. Então, é um papel fundamental do diretor sindical também, né, nessa questão. Pelo que você está falando, Marcelo, eu quero crer que este é um assunto que exige do SimSaúde, do sindicato, seja de qual categoria for, uma fiscalização constante e uma necessidade de o trabalhador também denunciar a situação lá dentro, é isso mesmo? Com certeza, Sirlene. Sim, o trabalhador ele tem uma ferramenta, né, uma máquina ali imprescindível, que é o sindicato, o SimSaúde, né, onde muitos ali até utilizam pouco, né, pela exposição referente aos riscos ali biológicos, seja a falta de equipamentos de proteção individual, questão ergonômica, questão de sala de descompressão. Olha quanta coisa o trabalhador através do sindicato, ele pode buscar melhorias ali para o setor, para o estabelecimento, através das denúncias, né? E só que assim, hoje eles estão mais conscientizados referente a isso, então eles estão buscando, através dos nossos diretores sindicais também, eventuais dúvidas, se aquilo pode ou não pode, então os diretores sindicais também têm um conhecimento referente àquilo e nos trazem as informações. E isso é benéfico, né? Nós temos também um e-mail, SimSaúde tem um e-mail
um de canal denúncia? isso, No de próprio site denúncia. do sindicato tem lá um ícone lá de Canal de denúncia. denúncias. Então, você entrando nesse canal de denúncias, Lá no site, isso, né? no site do sindicato, você faz a denúncia e com certeza vai chegar até nós, segurança do trabalho, jurídico, né, Sim. para as tratativas. E aí como que funciona? Verificando aquela denúncia, nós acionamos também o diretor do sindicato, né, a representante daquele hospital, para saber mais a fundo daquilo, porque geralmente a pessoa não se identifica, claro, né, e é totalmente compreensível, mas só para averiguar de uma forma mais sistêmica ali, né, mais profunda, saber dos fatos, para depois verificar se vai ser, né, numa conversa, porque às vezes também o hospital não quer conversa, tem isso, né? Sim, Às vezes, o sim. sindicato, o SimSaúde, sempre tenta a base da conversa, do diálogo, porém o outro lado tem que estar interessado também. Aí se não tiver, a gente notifica o Ministério Público, faz em forma de denúncia e vamos lá averiguar. Porque diálogo pressupõe as duas partes conversarem, debaterem a questão para chegar num consenso, Sim, né? Se não houver isso, o caminho é a justiça, né? Com certeza, não tem outra opção. Sim. Então, os trabalhadores é só acessarem o simsaude.org.br, acessar lá o canal de denúncias e mandar para a gente a sua denúncia, o seu relato com relação à sala de descompressão do estabelecimento de saúde onde você trabalha. Marcelo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os trabalhadores em relação à saúde e segurança no trabalho. Sim. Eu quero dizer que o sindicato, né, está à disposição nessa questão de segurança do trabalho, em tudo aquilo que vocês evidenciarem, que gerarem dúvidas, procurarem também chamar o SESMIT, lá, o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança do Trabalho do hospital, sanar aquelas dúvidas. Se caso não resolver, os diretores também, os diretores sindicais, ao qual representam cada hospital, também estão à disposição, né? E caso não seja resolvido, com certeza entraremos, né, com a ação mais cabível ali para a resolução, né, de todo o problema. Então, a mensagem seria essa, para que utilizem, explorem o sindicato, né, o SimSaúde, essa máquina, né, está à disposição de todos vocês, trabalhadores da saúde. Muito obrigada, Marcelo Serafim. Imagina, eu que agradeço. Por mais uma vez estar com a gente aqui, trazendo assuntos, né? Trazendo esclarecimentos que são muito pertinentes e necessários para o ambiente de saúde. Eu que agradeço, Sirlene, uma satisfação, viu? Muito obrigada. Você também que esteve com a gente até o final desse episódio. E se gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos, colegas de trabalho, com a família e com a torcida do Flamengo, Corinthians, Palmeiras, com quem você quiser. E também siga o SimSaúde lá no YouTube para ver o Vozes da Saúde, que você também pode ver pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima!